Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva. Esta série de podcasts lança um olhar sobre os grandes temas que têm marcado a saúde, e em particular o setor das farmácias, ao longo dos anos e na atualidade. Neste episódio, António Hipólito de Aguiar conversa com Duarte Santos. Duarte Santos, colega, caríssimo amigo, muito obrigado por teres vindo e aceitado o nosso convite. É, como sabes, um prazer ter-te, tu que estás na presidência do Grupo Farmacêutico da União Europeia, que naturalmente a nós todos muito nos orgulha melhor, e que naturalmente também nos traz aqui uma ligação que em tempos também já foi exercida por outros colegas portugueses e com grande, penso eu, grande hombridade e grande honorabilidade, e queria naturalmente agradecer-te este momento que vais ter aqui comigo de conversa naturalmente que vai versar sobre alguns temas da atualidade, com certeza, mas essencialmente também versando aquilo que foi a tua contribuição para o grupo, que de alguma forma também acabou por redigir este Crónicas da Farmácia que eu dei corpo e que naturalmente prefaciaste com enorme prazer da minha parte. Queria-te em primeira mão, enfim, não será em primeira mão, mas em primeira linha de pensamento, perguntar o que é que tu, como farmacêutico, enfim, ainda jovem, desculpa a expressão, não leves a mal, mas somos sempre jovens, não seja na cabeça, mas o que é que tu, como farmacêutico jovem, já na presidência de um grupo farmacêutico da União Europeia, qual tem sido a tua aprendizagem, essencialmente, neste cargo que tens exercido este ano? Bom, Hipólito, antes de mais, agradecer também os dois convites. O primeiro, que muito me honrou, ter o gosto de ler em primeira mão este conjunto de crónicas transformado em livro, e dar os parabéns, porque está realmente um trabalho muito interessante e, apesar de algumas crónicas terem já algum tempo, ainda muito atual e, melhor ainda, com a capacidade de prever uma boa parte daquilo que vem no futuro, e eu que fui desafiado a pensar o futuro neste livro, para lá de poder constatar, alguns meses depois em que o nosso futuro também foi alterado, continuo a ratificar. E depois agradecer muito também o convite para esta amável conversa, que também me dá imenso gosto, não só também pelo apreço pessoal que tenho pelo meu amigo, mas também pelo respeito que tenho pelo profissional, não é? E dirigente associativo, com que também me tenho habituado a lidar e a aprender ao longo dos anos. Dizer que efetivamente, aquilo que foi escrito e que foi conjeturado enquanto visão futura pode ser uma boa imagem dessa aprendizagem que eu tive, porque submeti-me a escrutínio por parte dos colegas a nível europeu para poder exercer este mandato, preparei um programa, e aquilo que o futuro nos diz é que tem também tudo de incerto. E, portanto, este mandato foi totalmente reajustado a uma realidade nova, uma realidade de farmácias e um contexto em que, não podendo perder os olhos daquilo que era a linha programática e de objetivos a concluir, felizmente acho que vamos concluir de igual forma, com alguns constrangimentos, como é normal, pelo menos no formato, mas acima de tudo aquilo que nos diz é que nós temos de estar em todos os contextos, em todos os cargos, mas mais do que em todos os cargos na vida, sempre preparados para que a vida nos apresente surpresas, alterações de plano, e que o melhor que podemos fazer para aprender consistentemente é sermos fiéis à nossa essência, sermos nós próprios, e aquilo que eu tenho feito e como tenho procurado liderar o Grupo Farmacêutico da União Europeia é exatamente fiel aos meus princípios, portanto, e os meus princípios são totalmente em linha e primeiramente norteados pelo gosto que tenho pela minha profissão, por acreditar no papel do farmacêutico. E dentro desse contexto, o que é que tu prevês faça uma alteração do perfil do farmacêutico? Hoje o farmacêutico é, porventura, em alguns momentos, menos técnico no sentido científico, menos versado, enfim, à componente técnico-científica e mais necessariamente um farmacêutico gestor, um farmacêutico que tem que, em determinados momentos, colocar alguns
alguns balanços também de componente gestionária na sua atividade, não é? E digo balanços no contexto, enfim, de ter que, em determinado momento, lá está, balancear entre aquilo que é eticamente condenável e aquilo que é eticamente capaz de ser feito. O que é que te parece que hoje verdadeiramente aconteceu com o farmacêutico, que esta mudança foi rápida e súbita nas farmácias, de facto passámos de um contexto muito menos comercial para um contexto assinaladamente mais mercantil? O que é que isto pode trazer de consequências e como é que tu prevês que de facto seja a evolução das competências do farmacêutico? Eu acho que essa alteração aconteceu, foi súbita. Eu acho que ela já aconteceu há demasiado tempo para que nós percamos muita energia a pensar nela. Acho que nos consumimos demasiado nesse lamento do que a procurar soluções, porque acho que faz parte das áreas em que nós intervimos a poder combinar um pouco de todas as valências e das competências que temos de ter, e acho que por vezes temos muito pudor em tomar decisões. Eu acho que aquilo que é muito importante é que nós possamos ajudar as pessoas a tomarem decisões, sempre, claro, com os limites éticos do exercício de qualquer profissional, que se norteia por princípios técnico-científicos, que é também o nosso caso. Portanto, eu acho que esta nossa capacidade de juntar competências, misturá-las e tirar o melhor delas ao serviço das pessoas tem a ver com a nossa essência. É aquilo que nós sempre fomos. E penso que, e muitas vezes uso isto como imagem, e perdoem-me se é demasiado simplista, mas quando falo para estudantes, que é algo que me dá imenso gosto, porque são ainda mais jovens do que eu, gosto muito de lhes incutir o espírito de nós somos responsáveis por encontrar soluções para as pessoas. Não somos economistas da carteira das pessoas, e isto é muito importante, porque o pior que pode acontecer é nós acordarmos todos os dias, e acima de tudo quando somos farmacêuticos comunitários, e quando acreditamos que uma solução é uma, e pode ser uma combinação de 2, 3, 4 medicamentos, nós termos muito receio de apresentar esta solução, que é aquela que vai resolver o problema daquela pessoa, por acharmos que estamos a dar um ar demasiado mercantil. Isso, eu acho que é não cumprirmos o nosso papel. Nós, à semelhança de um médico especialista, por exemplo, em dermatologia, muitas vezes aquilo que nós vemos nas nossas farmácias é que são receitas longas, são prescrições longas, com uma série de soluções, terapêutica, farmacológica, tópica, oral, uma combinação de diferentes apresentações que têm um objetivo. Não é que aquilo resulte numa fatura muito elevada, é que aquilo resolva o problema da pessoa. E isso é muito importante e está num dos lados da nossa responsabilidade. O outro, como é óbvio, é nunca nos demitirmos de nos balizarmos aquilo que é técnico ou científico. Eu não vou dar uma solução a uma pessoa de que ela não precisa, pior ainda, não vou, por razões económicas, em qualquer contexto, dar uma solução a uma pessoa que eventualmente pode ser prejudicial. Portanto, eu isso quero acreditar que não existe e nunca vai existir. Isso tem sido bem balizado em termos do dia-a-dia, do cotidiano? Acredito que sim, e não tenho dúvida que os farmacêuticos são profissionais dotados de um conhecimento técnico-científico muito robusto, devem ser capazes de tomar posições, assumir responsabilidades, e também diria que não permitirão que essa possível exceção, diria que podem existir exceções, se contornem ou transformem em regras. Isso seria muito prejudicial para a nossa profissão, mas acima de tudo era muito prejudicial para as pessoas. Mas do enquadramento que tu conheces a nível europeu, e tentando um bocadinho perceber que esta visão mercantil que em determinado momento existe por não só a população, em alguns casos, penso que menos, mas essencialmente por políticos, isto tem enfraquecido a profissão no sentido, enfim, eu diria de haver uma clara separação entre aquilo que é técnico e aquilo que é comercial. A remuneração do ato farmacêutico é algo que se fala há muito tempo e que continua a ser atual, porque de facto poucos passos nós vimos ainda a serem dados nesse sentido, e poucos passos não no contexto da assunção, digamos, de que os profissionais farmacêuticos não o quereriam, mas essencialmente por falta de definição, ou falta de definição, melhor, política. Pergunto eu, a realidade que conheces dos outros países, e hoje estás em situação privilegiada, há essa possibilidade de separar águas, desculpa a expressão, há sentido, enfim, eu diria teórico, mas depois essencialmente vertente prática para o produzir? Como é que tu vês isso a ser implementado em Portugal? Sim, obrigado pela pergunta, e particularmente obrigado por esta, porque é muito abrangente.
O tema e começando pela Europa, a Europa, também no que diz respeito às farmácias, procura ser una, mas caminha a diferentes velocidades, como é normal. E temos diferentes modelos, mesmo dentro do modelo de farmácia europeia, que à partida é diferente do modelo de farmácia, por exemplo, americana. Mas de qualquer forma, nós temos diferentes circunstâncias para o exercício profissional e para aquilo que são as responsabilidades assumidas pelas farmácias, e nesse aspecto, independentemente das minhas responsabilidades europeias, é com muito orgulho que vejo que Portugal é uma referência na forma como as suas farmácias se organizam, como os seus farmacêuticos se organizam e como os farmacêuticos comunitários portugueses são um exemplo para toda a Europa. E permita-me dizer que, com toda a humildade, assumo que, independentemente de ter muito orgulho de me submeter a um escrutínio e de assumir hoje em dia a presidência do PGEU, sempre partilhei esta presidência com todos os farmacêuticos portugueses e com todas as farmácias portuguesas, porque é um exercício que não é meu, é meu em nome de todos e certamente por mérito de todos, porque efetivamente nós não temos esta noção, os farmacêuticos portugueses não têm essa noção e muitas vezes olhamos para aquilo que acontece lá fora e achamos que lá fora é sempre melhor do que cá e que o exercício profissional é sempre mais feliz noutros sítios do que cá. Eu tenderia a dizer que será mais feliz em poucos outros sítios mais do que cá e com mais potencial. O que é que falta depois? É a visão dos outros e a concretização política, isso falta claramente. Aquilo que eu diria, aquilo que nos separa provavelmente de a realidade a que assistimos e chamaria a atenção, por exemplo, para aquilo que de extraordinário tem acontecido no Reino Unido, na Escócia, com a atribuição de novas competências e responsabilidades extraordinárias às farmácias. Na Irlanda, a Irlanda e o tema da vacinação é um belíssimo exemplo. Nós vacinámos, é bom que tenhamos noção, fomos dos primeiros países do mundo em que os farmacêuticos comunitários e as farmácias foram autorizadas e legitimadas para vacinar. No entanto, enquanto ainda temos hoje em dia dificuldade por justificar um financiamento do governo para vacinar, temos Irlanda que começa depois e que é muito bem remunerada para administrar vacinas aos grupos de risco e de acordo com as condições que são bem definidas. Portanto, aquilo que diria que, infelizmente, o nosso país acaba por nos fazer lidar com outras dificuldades do que noutros contextos, muitas vezes tem a ver com a capacidade do poder político, dos decisores, olharem para o potencial que a rede de farmácias tem, que os farmacêuticos colocam ao dispor das pessoas e traduzirem isso em remuneração justa da sua atividade. E eu aqui acho que aquilo a que temos assistido, e é anacrónico, é o facto de nós termos das remunerações mais baixas da Europa. E também com isso, não sei se todos os meus colegas, todos os nossos colegas têm consciência disso, mas nós temos das margens mais baixas de farmácia da Europa, apenas ultrapassada pela Roménia, não é? E não é por isso que temos dos modelos de farmácia mais lentos ou menos profissionais da Europa, pelo contrário, estamos no outro extremo. Portanto, isto só se faz com uma resiliência e com uma capacidade técnico-científica, um espírito de dedicação e de entrega às populações dos farmacêuticos portugueses. Mas achas que a remuneração algum dia poderá haver outro enquadramento político que não o atual, que ao fim e ao cabo permite uma expressão, são apenas e tão somente, enfim, umas migalhas daquilo que podia ser efetivamente... Espero certamente que sim. Não pela vertente financeira pura, mas pela vertente do reconhecimento do trabalho. Ainda há pouco, enfim, falávamos disso aqui com outra colega que amavelmente também esteve aqui e a questão passa sempre por isso, ou seja, o reconhecimento muitas vezes político é muito diferente do reconhecimento público, não é? E isso, se calhar noutros países, está menos evidente. Não é? Está menos desfasado. Está menos desfasado. Muito provavelmente está menos desfasado. Nós cá temos índices elevadíssimos de satisfação por parte da população, muito altos mesmo. Também é frequente que a população valorize bastante o seu farmacêutico, a sua farmácia, pela Europa fora. Aquilo que acontece é que este desfazamento cá pode ser efetivamente mais notório na tradução disto de uma remuneração justa da atividade, e a atividade não acontece com base em autómatos. A atividade nas farmácias acontece porque lá estão as pessoas a colaborar, porque lá estão farmacêuticos que trazem credibilidade àquilo que acontece. Como é que nós vamos materializar isto? Se é por uma remuneração de ato ou se é por uma remuneração de atos, se é por uma remuneração de serviços, contratualização de serviços, é que tenho dúvida sobre aquilo que pode acontecer com melhor facilidade e que no limite também melhor nos defende. Porque eu parece-me que nós também temos todos... Temos que ter mais responsabilidade também, não achas? Muito mais responsabilidade, mas mais do que responsabilidade nós temos de a viver e temos de dar visibilidade dela e temos de ser reconhecidos dos outros
por essa responsabilidade. Não basta dizer que merecemos porque merecemos. E também não podemos querer que os outros queiram aquilo de que não precisam. Portanto, não podemos querer dar à população ou exercer e desenvolver serviços que para as pessoas não fazem falta. Nós temos de ocupar o espaço que é nosso por direito, que o sistema cria e é enorme. Temos de estabelecer pontos com os outros profissionais, temos sim de ser também mais assertivos, arriscar mais na tomada de decisões, porque tomamos decisões fundamentadas em critérios técnico-científicos e não mercantilistas. Claro. E, portanto, como tomamos decisões de consciência tranquila e somos profissionais bem preparados, profissionais liberais, temos de levar essa capacidade a outro patamar, na possibilidade de traduzir isto em novos serviços remunerados, mas que façam sentido às pessoas, por valor que nós também consideramos justos. Olha, esses serviços, pegando um bocadinho naquilo que acabaste de dizer, esses serviços hoje podem ter que abrangência? Ou seja, do que tu trazes do exemplo europeu e daquilo que é a experiência que vais tendo com outros países, que tipo de serviços, para quem nos está a ouvir, é que podemos aspirar, podemos ambicionar a ter ainda nas farmácias? Eu acho que nós frequentemente falamos e também aí o modelo de farmácia em Portugal nos torna um pouco mais abrangentes porque nos permite, nas nossas farmácias, trabalhar e colaborar com outros profissionais. E isso torna as nossas farmácias mais robustas e mais bem preparadas para assumir novas responsabilidades que, claro, darão sempre um papel de destaque e um papel devido ao farmacêutico, que permitem-nos claramente. Eu não vejo essa participação dos profissionais no exercício de atividades na farmácia como uma ameaça, mas como uma oportunidade à nossa profissão, mas permite-nos que nós apresentemos às nossas comunidades em Portugal a farmácia como um local inquestionável de prevenção, detecção precoce de doença, acompanhamento de doentes crónicos e atuação em situações de urgência e emergência para um bom acompanhamento de pessoas na sua navegação pelo sistema de saúde. Portanto, eu acho que em todas estas dimensões nós somos com facilidade conseguimos todos identificar uma série de serviços de emergência que, se pensarmos bem, como é que é possível não serem remunerados, não é? Mas estamos, efetivamente, ainda numa fase embrionária desse desenvolvimento. Sou otimista e acredito que vamos ter oportunidades de concretizar algumas coisas e posso também versar sobre alguns exemplos, mas acredito que o nosso papel na vacinação tem de ser elevado claramente para outro patamar. Hoje, o contexto, numa fase diferente daquela em que li o livro e escrevi o prefácio, coloca o valor do medicamento e o valor das vacinas na percepção das pessoas noutro patamar. Quando escrevi isto, quando li o livro do Hipólito, havia muitos movimentos anti-vacinação. Foi há meia dúzia de meses atrás. Hoje em dia, não se fala mais de outra coisa do que o nosso desejo enquanto sociedade de ter uma vacina. Portanto, a vacinação não pode ser distante do farmacêutico. Pelo contrário, o farmacêutico, quando alguém pensar em vacina, tem de pensar em farmacêutico. O farmacêutico que a desenvolveu e o farmacêutico que a administrou. Sem dúvida. Isto é um dos exemplos. Depois, o acompanhamento de doentes crónicos, e focava-me muito o acompanhamento de doentes crónicos, e prometo que não me vou alongar na resposta, mas o acompanhamento de doentes crónicos é muito importante e deve versar muito, também pelo contexto socioeconómico das pessoas e a nossa proximidade às populações. E aí posso dar outro belíssimo exemplo, a preparação individualizada da medicação. Não como um ato técnico, mas como um ato de acompanhamento na saúde da pessoa, com o conhecimento da sua integridade, entenda-se, do seu contexto económico, social. Se aquela pessoa tem ou não um familiar que a apoia. Se aquela pessoa tem ou não recursos para familiar que a pessoa tem. Para aceder à saúde. E depois, portanto, eu acho que o acompanhamento de doentes crónicos, também neste nível e nesta oportunidade, neste momento, nos pode levar a outro patamar. E versava só sobre outra situação que tem claramente contexto no momento e de um serviço que claramente no Reino Unido está devidamente valorizado, está a ser um sucesso, particularmente na Escócia, em que os farmacêuticos têm responsabilidade e as farmácias naquilo a que chamam os common ailments, aquilo que podemos chamar common ailments, não é? São a triagem, identificação, resolução de problemas comuns e, quando não é possível fazer a resolução na farmácia, de forma estruturada, o reencaminhamento para outros níveis de cuidados ao nível do sistema de saúde. Isto é fundamental porque pode não só dar-nos outro papel, como é brutalmente custo-efetivo para o sistema. É direto. Quer dizer, e não estamos a falar só de temas económicos, estamos a falar de pressão sobre o sistema de saúde. Estamos a poucos dias
de ver uma pressão, se calhar nunca antes vista, sobre o sistema de saúde em Portugal. Claro, e oxalá nunca cheguemos à circunstância que os clínicos aqui ao lado sofreram. Portanto, nós somos profissionais ultra habilitados e com um potencial extraordinário. Temos o braço primordial, inicial do sistema a apoiar as pessoas a aceder aos outros níveis quando precisam. E quando não precisam, ótimo, resolvemos a situação na farmácia, evitamos deslocações necessárias, evitamos pressão nos outros locais que podem custar vidas e reduzimos em muito os custos. Porque o custo para o sistema de uma urgência hospitalar não vai ser o mesmo daquilo que é a resolução de um problema na farmácia. Obviamente, havia como é óbvio. Duarte, última questão, o tempo passou rapidamente, não sem antes te perguntar, o financiamento da saúde e, simultaneamente, a concentração da propriedade da farmácia, isto parece que são temas distantes, mas na realidade tudo tem a ver com, infelizmente, a componente cada vez mais material do sistema de saúde e, enfim, a extrema concentração que há no setor privado. Como é que tu vês este balanço entre o dinheiro que, de facto, o Estado quer e pode disponibilizar e aquilo que também é a realidade do setor, onde cada vez mais não farmacêuticos podem, obviamente, fazer uma concentração de farmácias e o papel que deixou de ser de proprietário de farmácia para ser cada vez mais, portanto, uma profissão, como dizia há pouco, liberal e norteada por princípios diferentes do que aquilo que de facto se pode assistir no futuro, que é um farmacêutico assalariado, um farmacêutico naturalmente a trabalhar por conta de outrem e um sistema de saúde a colapsar e com isso naturalmente a levar também a uma reorganização de todo o tecido do setor. Sim, esta pergunta sinto-a muito contextualizada com a anterior, permitindo-nos abordar um tema com muito pragmatismo, que é o contexto político de gestão da saúde, não é? E dizer com toda a tranquilidade e transparência, e eu também enquanto proprietário de farmácia, decidi comprar a minha farmácia em 2008, portanto não foi na melhor altura, certamente, e com 23 anos. E aquilo que posso dizer é que, enquanto jovem, me tem sido muito difícil compreender como é que o Serviço Nacional de Saúde não tira o melhor proveito daquilo que eu posso fazer e daquilo que os nossos colegas podem fazer, independentemente de a propriedade é do farmacêutico. Não é? E isso custa muito porque não sei se já fomos capazes de ultrapassar o 25 de Abril. Eu nasci depois. Claro. Respeito imenso aqueles que são os valores conquistados em Abril. Acho é que há uma parte em que nós ainda cristalizamos, e infelizmente também politicamente, estamos a correr o risco de voltar a extremar posições. Isso é aquilo que de pior pode acontecer para a salvaguarda do SNS. O SNS é um ativo de todos os portugueses, é um exemplo para o mundo. É algo fabuloso e fantástico que foi construído graças ao esforço de muitos portugueses e uma capacidade de gestão e liderança extraordinária de muitos decisores. E também graças aos profissionais extraordinários, profissionais de saúde e outros, que colaboram no SNS. Mas nós não, quanto mais queremos que o SNS trate de tudo, tenha dinheiro para tudo, abarque tudo, e já agora também se modernize, e já agora também esteja próximo das pessoas, mas que já agora, na realidade, não modernize coisa nenhuma, eu sinto que estamos a cristalizar aquilo que é o ativo de todos, que é o Serviço Nacional de Saúde, com base em dogmas que não se ultrapassaram ainda. E, portanto, eu acho que o futuro vai obrigar a que, para todos salvarmos o SNS, que é um ativo de todos, eu estou à vontade, não sou filiado a nenhum partido político, não tenho nenhuma afiliação, mas respeito naturalmente todos os partidos e todas as convicções. Aquilo que posso achar é que, independentemente da convicção, vamos ter de dar as mãos para salvar o SNS, e só tem uma razão, por muito que gostemos de todas as pessoas que lá trabalham, por muito que gostemos de tudo aquilo que representa a infraestrutura em si, nós temos essa obrigação para com os portugueses. E salvar o SNS implica estabelecer compromissos com as farmácias, por exemplo, e estabelecer pontes, e aprender e não termos nunca receio de trocar experiências e aprender uns com os outros, mas não nos fecharmos. O mundo não permite que nos fechemos. Os mais jovens mostram-nos isso a cada dia que passa, e esta pandemia mostrou-nos quais é que são os problemas de estarmos fechados. Portanto, eu acho que é um belíssimo paradigma para nós percebermos que fechados
pode parecer-nos que estamos muito mais protegidos, mas estamos sozinhos. Estamos sozinhos, é verdade. Alegremente sozinhos e com estas palavras, naturalmente, de liderança da tua parte e naturalmente, de conhecimento já de uma realidade que extravasa o nosso contexto meramente nacional, e isso é muito bom, termos colegas que almejem essa capacidade e desse espírito de contribuição, e agradecer-te muito, de facto, dentro deste contexto, aquilo que pudeste deixar aqui, não só no livro, como também hoje aqui nesta nossa conversa, que se estendeu, mas muito bem, numa prova também de que é preciso essa reflexão e, enfim, o repto que lançamos com certeza aos colegas, mais jovens, como tu dizias, mas também aqueles que já estão há alguns anos na profissão, é que não se deixem acomodar, não é? E que partirem um bocadinho desse desafio que tu lançaste de modernizarmos o setor e de nos fazermos ouvir. Sempre. Penso que são essas palavras. Aguentemos, sejamos resilientes. Admito que há alturas em que estamos cansados, há muitas alturas em que nos sentimos injustiçados, mas continuamos a pôr em prática aquilo que sempre fizemos, com toda a convicção. Os mais jovens herdam como um ativo fortíssimo, que é a confiança das pessoas. E isso só é possível com a coragem, com a proximidade e, acima de tudo, com uma característica que nos distingue, que é a capacidade de aliar o conhecimento técnico ao científico. Temos de o mostrar sem pudor, temos de assumir responsabilidades, aliado a outra coisa que nunca vai permitir que nós sejamos substituídos, nem por máquinas, nem por outros, que é o humanismo. Sem dúvida, sem dúvida. Garto, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado. Até sempre. Obrigado. Eu vou estar aqui para te apoiar e vou fazer a minha parte, cuidar de ti e proteger-te. Vou pedir que nunca estejas em perigo, doente ou com frio. E mesmo quando disseres que estás bem, vou querer saber o que comeste e se dormiste também. Porque tu és parte de mim. Cada um faz a sua parte. Na Zentiva há 500 anos que fazemos a nossa, ao desenvolvermos mais de 200 medicamentos genéricos de qualidade, eficazes e acessíveis. Tudo para que possa cuidar de quem faz parte da sua vida. Zentiva faz parte da sua vida. Farmácia Comunitária, uma reflexão para a próxima década. Uma edição da revista Farmácia Distribuição, com o patrocínio da Zentiva.